E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal PCzão e vou fazer aqui para vocês um teste bem bacana aqui em uma placa-mãe básica do AliExpress. Essa aqui é uma X99P4, uma placa-mãe que você consegue encontrar em média de 200 a 250 reais no AliExpress. Vou fazer aqui para vocês um teste com dois processadores X99, vou testar aqui para vocês com o Zinho E5 2697V3, que é um CPU de 14 núcleos e 28 threads, e com o Lock Boost ele chega até 3.6 GHz e tem um TDP de 145 watts. E vou testar aqui para vocês também um V4, esse aqui é o 2697AV4, que tem 16 núcleos, 32 threads e chega um boost até 3.6 e também tem um TDP de 145 watts. Será que essa X99P4, que é uma placa-mãe simples, vai suportar esses dois processadores? E também quero falar para vocês que se você tem uma placa-mãe semelhante a essa daqui, pode ser por exemplo a X99H, X99QD4, RS9, K9, etc. Essa placa-mãe tem uma estrutura semelhante a esses modelos mais básicos do AliExpress. E esse teste aqui eu vou utilizar dois CPU coolers, vai ser um CPU cooler de torre, um Redragon Tier, e também vou utilizar um low profile, que é um Yovibo de 6 heat pipes, porque eu quero ver se vai ter diferença de temperatura no VRM da placa-mãe. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser participar do grupo de promoção no Telegram ou no WhatsApp, links na descrição desse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui com os testes na X99P4. Então vamos começar agora aqui os testes da X99P4. O primeiro teste que eu vou fazer aqui para vocês vai ser no Superposition. Ele tem uma opção aqui de você abrir um jogo, né, pelo próprio Superposition, e assim a gente consegue ver a temperatura que vai ficar ali, o VRM da placa. O primeiro CPU que eu vou testar na P4 vai ser o 2697AV4, CPU de 16 núcleos, 32 threads, TDP máximo de 145 watts. Agora eu vou vir aqui na parte de game, vou rodar esse teste em 1080p médio, tá? E vou clicar aqui para funcionar o teste. Ele vai abrir aqui o jogo. Quando tiver aqui mais ou menos uns 5 minutos, eu volto, tá? Para a gente ver como é que vai ficar a temperatura com o Superposition já funcionando aí na parte do jogo. E voltando aqui com vocês, pessoal, eu já abri aqui o jogo no Superposition, deixei aqui ele rodando por mais ou menos uns 5 minutos. Aqui a gente consegue ver algumas informações sobre o FPS, a gente consegue ver as informações da placa de vídeo, temperatura da placa de vídeo, tá? Lembrando que o Superposition também ele consegue puxar também do processador e também da placa de vídeo. Vamos ver aqui agora, novamente aqui em cima do dissipador desta placa-mãe, que é um dissipador bem simples. Olha a temperatura ali, ó, 66 graus. Então daria para você utilizar aí aparentemente o 2697AV4 em jogos nessa placa. Deixa eu medir aqui as bobinas. Deixa eu pegar na bobina mais quente, que é esta última ali. 68 graus, 69 graus no momento. Então ficou de boa, utilizando aí o 2697A para jogos, se você estiver utilizando em uma X99P4, ou caso você esteja utilizando uma placa-mãe semelhante a essa aqui, como a X99H, também tem a QD4 e outras placas-mães aí que tem uma construção semelhante à X99P4. Agora vamos partir para o segundo teste, que é testando no AIDA 64 em FPU, e é aí que a brincadeira começa, tá? Porque é aí que a placa-mãe vai chorar fazendo o teste de estresse em FPU no AIDA 64. E vamos agora para o segundo teste aqui no AIDA 64. Eu tô fazendo o teste aqui em FPU, tá, pessoal? Ele já tá rolando aqui por 6 minutos. A gente pode ver aqui o clock do processador no momento trabalha na 2.9, em alguns momentos ele vai para 3, mas ele tá 2.9 aqui, estressando o 2697AV4. Aliás, ele tá com a temperatura aqui de 60 graus, aqui tá marcando 62 graus aqui no HW Monitor. O consumo aqui tá marcando errado, tá? Esse processador aqui ele pode consumir até 145 watts, é porque essa placa-mãe não marca de forma correta. Então agora vamos medir aqui a temperatura novamente. Esse aqui é um teste muito agressivo para a placa-mãe. Primeiramente eu vou medir em cima do dissipador aqui para a gente ver. 108 graus. Temperatura que pegou aqui, ó, a mais alta que eu vi em cima desse dissipador aqui da placa-mãe, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar de novo, ó, 108 graus. Capacitores.
que é esses capacitores aqui, né, que também esquenta. Vamos ver aqui, 70 graus, 71 grau ali que eu vi, 73. Tá variando aqui, tá? Entre 60 a 75 graus esses capacitores aqui da frente. A bobina, a mais quente é essa aqui do canto, 108 graus. Deixa eu ver se eu consigo mirar aqui certinho. 110 graus. A parte mais quente aqui. Se você for utilizar para trabalho, pessoal, vai atingir essa temperatura. 110 graus que eu vi ali no máximo. Caso você utilize um software de renderização, um software que puxe muito, tá? O processador leva o seu limite. Igual acontece aqui com o AIDA 64, que é um programa específico para isso daqui, tá? Agora o que eu posso fazer aqui para vocês com o 2697A V4 para ver se a gente consegue amenizar essa temperatura. Eu vou trocar esse cooler, vou colocar um cooler low profile, então eu vou fazer essa troca aqui e já volto com vocês. E eu faço novamente aqui o teste para vocês no AIDA 64 para ver se vai ter diferença de temperatura. E vamos continuar agora aqui com os testes. Eu coloquei aqui o cooler da Iovibo. Esse aqui é um cooler, eu chamo de low profile, né? Que ele fica com a fan virada. Aí ele joga o vento nos componentes da placa-mãe, como memória. Joga também aqui nessa parte do VRM da placa. Eu deixei as memórias da Kizler, eu consegui deixar elas aqui. Ficou pegando, só que eu fui e dei uma puxadinha no cooler. Agora ele não tá pegando mais ali na memória. E aqui também daria pra você colocar mais outro pente. E ali também daria pra você colocar outro pente, tá? Se for dessa mesma altura aqui de memórias da Kizler. Mas vamos lá. Já tô aqui com o Superposition aberto, com o jogo funcionando aí, ó. Vou mostrar aqui pra você. Médias, temperatura da placa. E vamos medir aqui novamente o VRM dessa placa-mãe com esse cooler da Iovibo, de 6 heat pipes. Primeiro eu vou medir em cima do dissipador, como de costume, 51 graus, em cima aqui do dissipador, ó, 53 graus. Se eu não me engano, a temperatura maior aqui foi de 68, temperatura aqui. Depois eu vou revisar para vocês, aí eu passo na conclusão do vídeo. Quantos graus mais ou menos a gente perdeu utilizando esse cooler da Iovibo. Vou medir aqui agora os capacitores da frente da placa-mãe. 50, 44 graus, 51 graus mais ou menos aqui, ó. Temperatura máxima nos capacitores. Agora nas bobinas, 56 graus. Eu vou medir na última aqui, que é essa última aqui, ó, onde tá pegando o laser. Ela é a mais quente, tá? Geralmente. 57 graus. Essa última bobina aqui da placa-mãe. 58 graus agora no momento. Se eu não me engano, eu acho que diminuiu aqui uns 20 graus, utilizando aqui o cooler da Iovibo. E vamos fazer aqui novamente o teste no AIDA 64 em FPU. Esse teste aqui já está rolando por 8 minutos, utilizando aqui o cooler low profile, modelo Iovibo de 6 heat pipes. Temperatura do processador 61 graus aqui no sensor do AIDA. Aqui no HW Monitor está marcando a temperatura um pouco maior, de 64 graus. E vamos agora medir novamente aqui, né, em cima aqui do dissipador, dos capacitores e das bobinas. Primeiro eu vou medir em cima do dissipador, tá, pessoal? Temperatura ali, ó, de 70 graus. Ó, em alguns momentos eu cheguei a registrar aqui 82 graus em cima aqui do dissipador. Mas no geral aqui tá na média de 75 graus. Olha lá. Esses capacitores aqui da frente, vamos lá. 78 graus, 80 graus ali agora no momento. Teve uma diminuição aqui de basicamente uns 20 graus, né, pessoal, utilizando esse cooler low profile. Agora eu vou medir as bobinas, que também é uma parte muito quente na placa-mãe. 71 graus, 70 graus. Ou seja, pessoal, tá uma temperatura muito boa. A gente teve uma diminuição aqui de temperatura, algo em torno de uns 20 graus, utilizando esse cooler low profile. Então agora vamos para o segundo processador aqui do teste, pessoal, que eu vou testar aqui para vocês. Vai ser o 2697V3, processador de 14 núcleos, 28 threads, tem um TDP de 145 watts. E essa placa-mãe, a X99P4, já está com lock boost, então ele pode atingir até 3.6 GHz. Agora eu vou entrar aqui no Superposition, aqui na aba jogo. Quando tiver mais ou menos uns 5 minutos, eu volto com vocês para a gente medir a temperatura aqui novamente do VRM da placa-mãe. Superposition aqui já funcionando, tá, pessoal? Aqui na X99P4, vou mostrar aqui para vocês. A gente pode ver aqui as informações da placa de vídeo, médias, temperatura da placa. Então agora vamos medir a temperatura aqui dessa placa-mãe, né, com 2697V3 com um lock boost. Vou passar aqui primeiramente o termômetro em cima do dissipador da placa-mãe e a temperatura máxima aí de 71
80 graus em cima aqui do dissipador da placa-mãe. Capacitores aqui da frente, 62 graus, 60 graus. Essa é a média aqui em cima dos capacitores. E nas bobinas eu vou medir somente essa última aqui, que ela é a mais quente geralmente, 78 a 80 graus mais ou menos, a temperatura aqui da bobina. Agora a gente vai sair aqui do Superposition e vai abrir o AIDA, porque é aí que a placa-mãe vai sofrer com o teste de FPU do AIDA 64. E voltando aqui com vocês, pessoal, no teste de FPU, infelizmente esse teste aqui eu deixei somente por 3 minutos, porque a placa-mãe ali já tá pegando fogo, tá? Aqui começou a diminuir a temperatura e o clock do processador, porque a placa-mãe já tava chegando a temperatura muito alta, que eu vou mostrar agora pra vocês aqui. Passar aqui em cima do dissipador da placa-mãe, quase 120 graus, só no dissipador da placa-mãe. Quase 120 graus. É muito cabuloso isso aqui, gente. Capacitores também pegando ali na média de 110 graus. Os capacitores aqui da frente. E a parte aqui da bobina, eu vou pegar na mais quente, 120 graus. Então, em hipótese alguma, eu usaria o 2697V3 para trabalho pesado com a X99P4, porque não vai rolar, tá, pessoal? Se você utilizar com esse cooler de torre aqui, por exemplo, ou qualquer outro cooler de torre aí que você estiver utilizando, a placa-mãe vai esquentar demais. Pode estragar com o tempo, pode degradar os componentes e pode acabar estragando a placa-mãe. Beleza? E agora vamos fazer aqui o segundo teste, utilizando aqui o Cooler Low Profile e o 2697V3 com Lock Boost. Já deixei aqui o Superposition funcionando, tá? Pra gente ver como é que vai ficar a temperatura, como se fosse uma simulação aqui de um jogo. Placa de vídeo aqui, a gente pode ver a temperatura da placa em relação à média de FPS. Então vamos ver aqui como é que tá a temperatura do VRM dessa placa-mãe aqui no Superposition. Vamos medir a temperatura aqui do dissipador da placa-mãe do VRM, temperatura aqui entre 47 e 52 graus. Capacitores aqui da placa-mãe, vamos ver a temperatura, na média aqui de 52 graus que eu vi aqui, que foi a temperatura maior. E nesta bobina aqui, que é esta última bobina aqui da placa-mãe, temperatura aí de 58 graus, ó, 60 graus agora no momento, média de 60 graus aí de temperatura. Agora vamos para a parte pior, né, que é no AIDA 64, e vamos ver essa placa-mãe sofrendo mais uma vez aí com 2697V3 com o Unlock Turbo Boost. E voltando aqui com vocês com o teste de FPU no 2697V3 e o Cooler Low Profile. Aqui já tá começando a dar thermal throttling, porque a temperatura aqui, ó, 82 graus. Aqui no HW Monitor tá dando a temperatura de 83. Então vai começar a dar throttling, vai começar a reduzir o clock do processador. No momento ainda não reduziu, mas isso daqui aconteceu quando eu estava usando o cooler de torre. Reduziu bastante o clock porque deu thermal throttling, tá? Porque é um CPU de 14 núcleos estressando no talo. Então vamos medir aqui a temperatura, né? Novamente aqui com o Cooler Low Profile do 2697V3 na X99P4. E aqui em cima do dissipador da placa-mãe, olha, pegou a temperatura de 96 graus, ó. Temperatura máxima ali que eu consegui analisar aqui com o termômetro, 96 graus. Capacitores aqui, rapaz. E aqui na última bobina, até que não tá tão quente na bobina, média, ó, é 100 graus. A gente tá conseguindo ver ali, ó. E esse aí foram os testes da X99P4 com o 2697AV4 e com o 2697V3 com lock. Eu separei aqui para vocês a temperatura, tá, de cada teste que a gente fez aí. Eu tentei captar a maior temperatura possível na X99P4. Por exemplo, aqui, ó, nesse teste aqui com o Redragon Tier, a gente fez o teste no jogo do Superposition e a placa-mãe atingiu a temperatura máxima de 68 graus utilizando o 2697AV4. Agora, quando a gente fez aquele teste em FPU no AIDA 64, a temperatura máxima que a placa-mãe atingiu foi de 110 graus. Agora, alterando o cooler, utilizando o YoVivo de 6 heat pipes, que é aquele cooler low profile, a temperatura máxima que chegou no Superposition foi de 58 graus, então a gente teve uma diminuição de temperatura na placa-mãe de 10 graus utilizando esse cooler da YoVivo. Agora fazendo o teste de FPU no AIDA 64, temperatura máxima na placa-mãe foi de 85 graus e teve uma diminuição de 25 graus comparado com o teste que a gente fez
com o Redragon Tier. E fazendo aqui para vocês o teste no 2697 V3 com lock, aí a placa-mãe ela sofreu um pouco mais, até porque um lock boost ele vai puxar bem mais da placa-mãe. E fazendo o teste no Super Position com o Redragon Tier, temperatura máxima ali no VRM da placa-mãe foi de 81 graus. Agora fazendo o teste no AIDA 64 em FPU, teve uma temperatura aqui na placa-mãe de 120 graus. Então isso aqui não é legal caso você vai utilizar o 2697 V3 em uma placa-mãe simples como a X99P4. Agora alterando o cooler, utilizando o YoVibo de 6 heat pipes, cooler low profile, fazendo o teste no Super Position, o VRM da X99P4 bateu 60 graus, teve uma diminuição de menos 21 graus comparado aqui com o Redragon Tier. E o último teste que a gente fez com o cooler da YoVibo no 2697 V3 com lock foi no AIDA 64 em FPU, e a temperatura máxima da X99P4 no VRM foi de 110 graus e teve aqui uma diminuição de 10 graus comparado com o Redragon Tier fazendo o teste no AIDA 64. E pra gente concluir aqui o vídeo, se vocês forem comprar o 2697 AV4 para utilizar em placas mães mais simples, dá para vocês utilizarem com o cooler convencional, o cooler de torre, se você for utilizar exclusivamente para jogos, porque essa temperatura aqui pode variar entre 55 e 75 graus, dependendo do jogo que você estiver jogando, porque tem jogos que vai puxar mais do processador, e tem jogos que não vai puxar tanto assim o 2697 AV4. Então daria sim para vocês utilizarem com uma placa-mãe simples esse processador 2697 AV4. Agora pessoal, se vocês forem utilizar para trabalho, eu não recomendo tanto assim, porque a placa-mãe vai sofrer um pouco e também tem aquele risco, às vezes você utiliza por algumas horas e essa temperatura pode subir um pouco mais, tá? Essa temperatura pode bater 120 graus e até mais do que isso. Então mesmo você utilizando um auxílio com o cooler low profile da YoVibo, ainda assim seria um pouco arriscado utilizar o 2697 AV4 em placas mais simples se você for focar somente em trabalho pesado. Agora pessoal, o 2697 V3 com lock. Esse aqui já é um caso um pouco mais complicado, até porque o unlock boost ele puxa muito da placa-mãe. Se você utilizar um cooler convencional, a temperatura máxima que a gente fez ali para vocês no jogo do Super Position foi de 81 graus. Porém, isso daqui pode ter um aumento dependendo do tempo que você joga. Às vezes você joga 2 horas, 3 horas, essa temperatura aqui pode aumentar um pouco mais, pode até bater 100 graus. Então ficaria um pouco mais complicado utilizar o 2697 V3 na X99P4 ou em outras placas-mães mais simples. Agora se você comprar um cooler low profile, aí sim daria para você utilizar para jogos, até porque a gente teve um ganho aqui, tá, de diminuição de temperatura. Então com o cooler low profile daria para você utilizar o 2697 V3 na X99P4. E para quem tiver interesse, pessoal, de comprar a X99P4, tem ela aqui, ó, o modelo Mukai, ela sai aqui por R$ 178 reais. Se vocês comprarem aqui com o imposto já incluso na placa-mãe, ela vai sair por R$ 214 reais. Caso você tenha interesse de comprar a X99P4. Agora, se você quiser uma placa-mãe com VRM um pouquinho melhor, tem aqui a PR9 da Machinist. Essa aqui tem um VRM muito bacana, ela sai 207, ela vai ser até mais fria do que a X99P4. E se vocês comprarem aqui, vai ter um imposto, né, de R$ 42 reais do remessa conforme, ela vai sair 250 reais. E uma dica que eu passo para vocês de processador, que não vai estressar tanto essas placas-mães, é o 2680V4. Ele sai R$ 79 reais, com imposto ele vai sair ali na média de R$ 95 reais aqui no AliExpress. Ele é um CPU que não puxa tanto da placa-mãe, vocês podem ter certeza que a X99P4 vai ficar ali no máximo 60 graus jogando, porque ele é um CPU que não vai puxar tanto por ele ter um TDP mais baixo e também ele não vai consumir tanto assim, igual o 2697V3 e o 2697 AV4. Mas se você tiver interesse de comprar algum desses dois processadores também, vou deixar para vocês os links na descrição. Mas na minha opinião, CPU bacana que consome pouco é o 2680V4 e dá certo com basicamente qualquer X99 básica. Então é basicamente isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Se você quiser participar do grupo de promoção do WhatsApp ou do Telegram, links na descrição. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.